Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 27, diz assim: E, enviando logo o rei, um executor, mandou que trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi degolado na prisão. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito com os que tinham ensinado. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Meus irmãos, esse versículo que eu acabei de ler, a Bíblia vai contar a história de quando João Batista foi degolado, decapitado a sua cabeça, por causa de pedido de uma mulher que fez ao rei naquela época. Mas o que eu quero falar nessa semana é sobre o que aconteceu com Jesus nesse momento. Porque, se você não sabe, mas vai ficar sabendo agora, João Batista, esse que a Bíblia acabou de falar, que eu acabei de ler, que o rei mandou o executor decapitar a sua cabeça, ou seja, matar ele, esse João Batista era o primo de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, mataram João Batista, arrancaram a sua cabeça fora, alguns apóstolos que ali estavam viram tudo o que aconteceu e foi contar para Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ficou sabendo disso, o versículo de número 32 fala a seguinte palavra: E foram sós num barco para um lugar deserto. Quando Jesus ficou sabendo que o seu primo tinha morrido, dá a entender que nessa versículo que eu acabei de ler, que Jesus falou para os discípulos para entrar no barco e ir para um lugar deserto. Ou seja, Jesus queria estar um momento a sós devido à morte, Se fosse nos dias de hoje, seria um momento de luto que Jesus teve. E o que me chama a atenção é que quando Jesus vai para esse lugar só, porque ele queria estar em um lugar sós por causa do momento que ele estava sofrendo pela morte do seu primo, a Bíblia diz que ele entrou no barco e foi para o outro lado. Mas a Bíblia diz que a multidão, vendo ele entrando no barco, dá a entender que Jesus ia indo pelo barco para passar para o outro lado, e a multidão foram para o lugar, conforme o barco ia andando no mar, naquele rio, naquele tempo, dá a entender que a multidão foi acompanhando pela margem do rio até onde o barco parasse, para que quando o barco parasse, eles estivessem lá para ouvir o ensinamento de Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus, ele quis ter um momento a sós. E a Bíblia diz que quando ele parou o barco lá do outro lado, do rio, a multidão já estava esperando. Meu querido, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Jesus passou por esse momento para ele saber o que sabe aquele dia em que você não está para ninguém, aquele dia que você quer ficar só, que você não quer falar para ninguém, você quer ter um momento só seu, devido a alguma coisa que aconteceu na sua vida? Era isso que Jesus estava sofrendo nesse momento. Ele queria estar num lugar deserto, ou seja, ele queria estar a sós, mas nem por isso ele conseguiu, porque quando ele chegou do outro lado do rio, a multidão já estava esperando ele para ouvir os seus ensinamentos. Meu irmão, sabe o que quer dizer isso? Por que Jesus passou por essa situação? Para que hoje ele entendesse a sua situação naquele dia mal, naquele dia que você quer não ter para ninguém, aquele dia que você está triste, angustiado e quer ficar sozinho. Jesus, ele passou por isso para que ele pudesse entender a sua situação nesse dia que você estivesse doente, ou por luto até mesmo, Vamos pegar por essa mesma situação que Jesus, ele sofreu essa dor de luto também, porque ele perdeu o seu primo, E talvez você que está ouvindo essa palavra nesse momento, pode ser também que você perdeu agora por esses dias algum ente querido, algum parente, ou até mesmo um amigo que você considera muito, e você está querendo se ficar só no lugar para, sei lá, para desabafar, para descontrair, para chorar, seja lá o que for, você quer ficar sós, porque é a dor do luto de algo que você perdeu. E Jesus também passou por isso.
Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus chegou do outro lado, ele tinha que fazer a vontade que o Pai o enviou. Qual era a vontade? De ensinar a multidão sobre os ensinamentos do seu Pai, que é o nosso Deus. Então, quando ele chegou do outro lado, que ele queria estar só, ele não pôde ficar só. Ele tinha que ensinar a multidão sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Meu irmão, entenda de uma coisa, né? Deus, Ele sabe da sua situação, do seu luto, mas se você é evangélico, né? Saiba que Deus está no controle de tudo. Saiba que Deus conhece e vê todas as situações. Deus está contigo. Se você perdeu algo e isso te deixou angustiado e você não quer conversar com ninguém, converse com o Senhor. O Senhor, Ele é o seu refúgio. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Então, a palavra nessa semana é sobre isso. Que tudo que passa, tudo que passamos nos dias de hoje, tudo isso, Jesus já passou. Até uma dor de luto, aqui é uma própria palavra, Jesus já passou por essa dor de luto. Jesus passou pela dor da traição. Jesus passou por tantas dores para que hoje Ele pudesse entender as dores que eu sinto, as dores que você sente. Então, o que é interessante é que muitas das vezes quando nós queremos ficar sós por causa de certas situações, nós não conseguimos também, porque sempre vai ter alguém ao nosso lado. E ainda bem, quando tem alguém do nosso lado, quando nós queremos ficar sós e tem alguém para preencher aquele vazio que estamos sentindo naquele momento. E o vazio de Jesus foi preenchido em fazer a vontade do Pai. Quando ele chegou do outro lado, a multidão estava esperando e ele começou a ensinar, fez milagres, tudo. E aí ele fez a vontade do Pai. Meu querido, saiba de uma coisa. Não deixe de fazer a vontade de Deus por causa de algumas coisas que você perdeu nessa vida. Eu sei que a dor da perda, ela é cruel. Principalmente quando se fala da dor de luto, por perder um ente querido, perder um amigo, né? Uma pessoa que você tem uma autoestima, mesmo que não seja da família, você sofre por essa perda. Mas saiba que Deus também sente a dor que você está sentindo. Então a palavra de Deus para você essa semana é esta. Que no seu momento que você queira ficar só, mas mesmo que você consiga ficar só, saiba que só 100% você não vai ficar. Jesus está contigo e Ele vai te aliviar dessa dor de perda e vai te ajudar, meu querido. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Que Deus abençoe e que você possa continuar crendo e confiando que Deus está contigo, não importa a situação que você está passando. Se você perdeu algo, o Senhor está contigo. Deus abençoe. Se você puder compartilhar essa palavra com mais alguém, compartilhe, né? Se puder entrar no meu canal, se inscreva lá, @Jeremias1967. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.